O futebol nem sempre é linear. Nem sempre o time que joga melhor vence. Assim como, às vezes, o time que joga pior acaba vencendo, às vezes, no final do jogo com 1-0. O Fluminense, por diversas vezes, jogou melhor e ganhou, jogou pior e ganhou, jogou melhor e perdeu. Mas é sempre bom a gente esperar que o Fluminense jogue bem e vença. Nesses últimos jogos, inclusive, o próprio Renato Gaúcho deixou claro: eu não estou a fim de jogar bem, eu quero ter resultado. Agora, último jogo, a gente precisa de um resultado, nem que seja 6-0. Última partida da fase de grupos. A gente só precisa da vitória. Vitória que vai ser em casa. Jogo que vale o primeiro lugar. Se a gente vencer de 6-0, 1-0, 2-0, tanto faz, a gente só quer a vitória. Vamos completar aí 6 jogos dos 13 possíveis. Basta a gente não perder. Quer dizer, não basta a gente perder. Nesse, basta a gente ganhar. Nos próximos, basta a gente não perder. De empate, 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 a gente consegue chegar na última partida e vencer. Ou seja, essa é a nossa vamos dizer assim, nosso último jogo em que a gente é obrigado de fato a ganhar para que a gente consiga sem problema passar para as oitavas de finais. Depois disso a gente pode ganhar e perder. A gente pode ganhar e empatar, a gente pode empatar e patar e vencer nos pênaltis, mas o último, de fato, a gente precisa vencer de qualquer jeito. Então, o Fluminense, nessa quinta-feira, dia 29 de maio, a gente enfrenta o Once Caldas. Um clube que perdeu o primeiro jogo contra o Fluminense na casa deles, com o Fluminense jogando com o time titular, gol de Cano, assistência de John Arias. Uma das diversas assistências de John Arias no ano. E junto com o John Arias e com a ausência de Cano que está machucado, o Fluminense vem com o Everaldo, o Fluminense vem com Ganso, o Fluminense vem com um lateral que basicamente tem a mesma quantidade de gols que o atacante Everaldo, que é o Samuel Xavier. A gente vem com talvez o segundo maior assistencialista do futebol tricolor no ano, que é o Gabriel Fuentes. A gente vem com o Thiago Silva, a gente vem com o Fábio. Mas será que, apesar dos jogadores entrarem em campo, será que eles vão entrar com sangue nos olhos? Será que eles vão entrar fazendo valer aquele cântico tricolor com garra e com raça? Não paro de cantar o ou? O Fluminense, às vezes, assim como jogou contra o Vasco, entra querendo vencer. Em outros jogos, por exemplo, contra o Juventude, o Fluminense entra imaginando que em qualquer momento vai vencer, e aí acaba por desperdiçar oportunidades. Em jogos como esse, que você não tem, como no Campeonato Brasileiro, você tem 38 rodadas, se você erra aqui, apesar de ser ruim você perder pontos, mas você às vezes consegue recuperar um pouco depois, não tem espaço para você errar num Campeonato Sul-Americano, porque são apenas 13 jogos. E o primeiro dos últimos jogos que o Fluminense vai enfrentar é nesse dia 29 de maio. Ou seja, o Fluminense pode errar o que for, mas depois de acertar um mínimo possível de gols para se garantir na próxima fase. Qual para você seria o mínimo de gols? 1-0 para você já está suficiente? 1-0 para mim é menos perigoso do que 2-0. Se o Fluminense, depois de ter feito 1-0, continuar com sangue nos olhos. Agora, fez 2-0, está se garantindo? Cara, às vezes em 2 minutos o futebol pode mudar e o Fluminense acabar tomando um gol de empate, às vezes até mesmo uma virada. Por várias vezes o futebol mostrou que 3-0 às vezes não era um placar suficiente. Então o Fluminense precisa fazer que seja suficiente. Seja 1-0, seja 2-0, seja 3 ou 4. Mas o Fluminense precisa jogar de uma forma que o tricolor, o torcedor, sinta confiança para mostrar com aquela relação simbiótica que sempre fez parte do clube, né, do time em campo, com a torcida nas arquibancadas. A simbiose que fez a gente chegar à glória eterna. E que essa simbiose venha também nesse jogo de hoje. O Fluminense, ele está precisando demonstrar e os torcedores estão precisando que esse time mostre que veio. O Fluminense, há muito,
não mostra o futebol que mostrou em outrora? Será que a gente precisa desse futebol majestoso agora ou a gente só precisa de resultado? De resultado em resultado, pode ser que seja suficiente, mas o tricolor já se acostumou com aquele futebol vistoso, um futebol que gera goleadas, e gera goleadas não sobre times pequenos, mas sobre times grandes. E o Once Caldas, a gente pode menosprezar o tamanho do Once Caldas, mas ele, lá, ele é gigante. Ele tem uma Libertadores, assim como a gente também tem uma. Então, eles tiveram méritos, a gente também teve méritos. Eles foram melhores do que a gente no quesito sul-americano, e por isso que eles estão em primeiro. A gente relaxou? O problema é nosso. Não estão nem aí com isso. Eles não estão nem aí com isso ao ponto de chegarem aqui com o primeiro lugar nas mãos. É a gente que tem que fazer o trabalho duro. É a gente que tem que mostrar que a gente quer vencer, que vai vencer. São duas coisas. Uma é querer. Outra é fazer valer aquilo que a gente quer. A gente está na nossa casa. E se, por acaso, o Fluminense, o time Fluminense, mostrar desde o primeiro minuto que está com vontade de jogar e está com vontade de ganhar, para mostrar para aquela torcida que está com ânsia de vitória, com ânsia de futebol vistoso, se eles mostrarem para essa torcida, a torcida vai colaborar. E a torcida vai fazer valer o canto, a simbiose que sempre fez o Fluminense ser erguido. Assim como dizia, né, o poeta, quando o Fluminense precisa, surgem até torcedores, né? Torcedores se levantam dos mortos, né? É isso? Não lembro agora. Mas enfim, Fluminense é para quem acredita. Sempre foi assim, mas também não precisa ser para sempre. Fluminense não é para quem acredita ou para quem tem fé. Fluminense é para quem tem certeza. E eu adoraria, assim como todos os outros torcedores, gostaria de ter certeza que, jogo após jogo, o Fluminense, os jogadores ali no campo, vão desempenhar o melhor de si. Em alguns momentos vai ter necessidade de você desempenhar o melhor futebol. Por exemplo, risco de se machucar às vésperas do Mundial? Não. Mas esse momento não é de ficar se pensando em Mundial. Esse momento é classificação. E eu quero saber de você, tricolor. Você acha que o Fluminense tem que se dedicar o máximo possível, colocar 100% de força nesse jogo contra o Once Caldas, ou dá para tirar um pouco o pé? Eu acho que, primeiramente, eu vou ser um pouco economista nesse quesito e depois eu vou ser um pouco saudosista. Pelo salário que esses caras ganham, deveriam inteiramente jogar todos os jogos, mas a gente sabe que o futebol requer muito do corpo da pessoa e às vezes se machuca. Mas também tem a fisiologia para dizer quando um jogador está capacitado para jogar os 90 minutos ou não. Então, se está capaz de jogar os 90 minutos e recebe um salário muito alto, que jogue. Outra coisa, o futebol antigamente ele era menos tecnológico do que era hoje. Não tinha, por exemplo, essas plataformas que a gente tem de análise de estatística de jogadores. Não tinha, por exemplo, as vestimentas que os jogadores utilizam hoje em dia. A bola não tinha essa sofisticação, o gramado era sempre, né, não era perfeito igual é hoje. E não me lembro de jogadores se lesionarem com tanta frequência quanto se lesionam hoje. O Fluminense sempre teve o departamento médico cheio. Mas apesar de ter um departamento médico tão cheio, não lembro de ser tão cheio quanto hoje em dia. E não lembro de ser tão frequente, às vezes zerava. O Fluminense parece que não tem um departamento médico zerado. Por que isso? Porque de 2013 para cá, tanta coisa vem acontecendo. Eu pergunto para você, torcedor, será que você fez alguma coisa aí, apesar de eu não acreditar isso, é só para puxar conversa? Você por acaso fez alguma promessa e ainda não cumpriu? Eu, apesar de eu não acreditar nisso, pode ser que algumas pessoas acreditam. E aí, às vezes, a fé que a pessoa tem pode ser mais forte do que a fé que outra pessoa tem. Eu acredito na minha fé. Mas e você? O que você fez aí, torcedor?
Você está precisando fazer alguma coisa para desembaraçar todos esses nós que estão acontecendo? Ou para você essa trajetória que o Fluminense está desempenhando agora está suficiente para que os nossos voos cheguem de fato onde a gente quer que chegue? Eu sou o Wallace e minha opinião é, apesar de às vezes eu achar que poderia melhorar, eu fico pensando também, cara, se melhorar e começar a perder, o Fluminense começar a cair, eu também vou reclamar. Então, existem todas as possibilidades que a gente poderia dizer aqui, acho que todas elas acho que seriam 4. Jogar mal e perder, jogar mal e ganhar. Jogar bem e perder, jogar bem e ganhar. A gente poderia colocar o jogar mais ou menos, mas é entre jogar mais ou menos, para mim, dá no mesmo que jogar mal. Então a gente tem essas 4 possibilidades. Eu prefiro jogar, às vezes, mal e ganhar do que jogar mal e perder, e jogar bem e perder. Entre essas duas aqui, se eu não consigo jogar bem e ganhar, eu prefiro ficar com jogar mal e ganhar. E você? Tu só aceita o jogar bem e ganhar? Porque às vezes a gente tem que simplesmente aceitar o que chega pra gente. Infelizmente, a situação é essa. A gente, às vezes, não contrata jogadores bons. Às vezes, a nossa base é muito boa e não colabora. Não colabora porque, às vezes, o técnico não ajuda. Não coloca o jogador na hora certa. Não coloca o jogador na posição certa. Às vezes, não é nem só a base. Às vezes, um jogador que vem muito qualificado não está na posição certa. Não entra na hora certa. Deveria entrar no momento, acaba entrando no outro. Então, várias coisas vão acontecendo que vão, às vezes, minando a paciência do torcedor. Mas pode ser que, nesse momento, depois de uma vitória contra num clássico, que venha uma próxima vitória contra um clássico, e que venha uma vitória que é necessário também no clássico. Mas, de qualquer forma, que vença o Fluminense contra o Once Caldas. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.